Como vai, pessoal que estuda comigo Direitos Humanos? Iniciamos agora a análise de mais uma matemática, ainda relacionada ao direito penal internacional e os direitos humanos. É o último tema deste módulo, vamos assim dizer, que relaciona direitos humanos no plano internacional com direito penal internacional. Eu preciso aqui abordar o Tribunal Penal Internacional e os princípios de Nuremberg. São dois temas importantes. No que tange ao Tribunal Penal Internacional, vamos fazer uma rápida análise sobre o Estatuto de Roma, especificamente em relação à competência do TPI, o princípio da complementaridade e alguns requisitos de admissibilidade, claro, sempre citando e mencionando alguns casos julgados por esta que é a primeira Corte Criminal Internacional permanente do mundo, né? Para entendermos a importância desta temática, eu recordo que o Tribunal Penal Internacional ele ganha muito em importância na medida em que se afasta de algumas questões que são usadas como críticas a Nuremberg, Tóquio, ex-Yugoslávia, Ruanda, etc. Que é exatamente o fato de não ser mais um Tribunal Criminal Internacional ad hoc, né? Criado para julgar fatos específicos e atos específicos. Ele é um tribunal permanente, ele existe permanentemente, a ele aderem os países que desejam, por meio da adesão ao Estatuto de Roma, países que colaboram não só financeiramente, mas também indicando nomes que possam compor a corte como juízes. O nome histórico, evidentemente, é uma pessoa que entra para a história do país, especialmente a história jurídica do país, é a doutora Silvia Steiner, a primeira juíza brasileira, dentre todos os brasileiros, que compõem a corte, aliás, que ajudou a montar a própria corte, só para termos aqui um exemplo, não é? A doutora Silvia Steiner é mulher brasileira, jurista, professora, foi indicada à época para a primeira turma de juízes daquela corte, a partir de 1998, quando foi assinado o Estatuto de Roma, e mais especificamente a partir do funcionamento da corte, especialmente quando o Brasil ratifica, por meio do decreto, e promulga o Estatuto de Roma em território brasileiro, por meio do decreto 4388, a doutora Silvia Steiner fez um brilhante trabalho em 12, 13 anos de carreira na cidade de Haia, na Holanda. O Tribunal Penal Internacional, ele se situa, ele é localizado na cidade de Haia, na Holanda. Uma cidade que eu diria, vocês podem assim entender, a capital legal, jurídica do mundo. Por quê? Porque lá, além do próprio Tribunal Penal Internacional, temos a Corte Internacional de Justiça e também lá foi a sede do Tribunal Criminal Internacional para a ex-Yugoslávia. Pois bem, dito isso, é preciso lembrarmos também que o Estatuto de Roma, firmado naquela cidade de Roma, não é? A cidade eterna, é o diploma legal jurídico que disciplina a existência, a competência, o modo de funcionamento do Tribunal Penal Internacional, que evidentemente possui ali suas regras internas, né? As suas determinações internas de funcionamento. É um tribunal muito importante, composto, evidentemente, pela presidência, por uma procuradoria, que faz às vezes de Ministério Público. Vamos ver todos esses assuntos, esses detalhes. Também uma Câmara de Admissibilidade, onde ocorrem
os julgamentos sobre a admissibilidade ou não de um caso, o chamado as pre-trial chambers, as câmaras de admissibilidade. Temos as câmaras de julgamento, as câmaras também para apresentação de recursos, né? Um outro ponto de que o diferencia em relação a Nuremberg e Tóquio, a existência a previsão de recursos, né? Um réu condenado pode apelar em relação à sua pena reconhecida pelo tribunal. Pois bem, o Estatuto de Roma passa a funcionar, portanto, a gerar efeitos, a vigorar a partir da adesão mínima a eles, do número mínimo de países, e começa a fazer história com o seu primeiro caso, o caso Lubanga, né? Depois eu vou apresentar até uma obra que analisa esse caso Lubanga, para quem quiser se aprofundar. O Tribunal Penal Internacional tem hoje, atualmente, 123 países da Europa, da África, das Américas, da Ásia, que compõem esse conjunto de estados soberanos que reconhecem a sua jurisdição voluntariamente, que aderiram a ela e que, portanto, podem apresentar casos relacionados à ocorrência, à prática dos 4 crimes internacionais. Eu quero lembrar também que o Tribunal Penal Internacional é competente para julgar, essa é a sua competência material, os 4 core crimes, os 4 crimes internacionais: o crime de agressão, o crime de guerra, o crime contra a humanidade e o crime de genocídio, certo? Então, esta é uma nota introdutória ao Tribunal Penal Internacional. Vamos ver a competência, a sua composição, a partir do próximo áudio. Muito obrigado. Então, vamos partir para o áudio e vídeo de número 2, no qual detalharemos esses pontos todos aqui analisados. Obrigado.